Avivamento no Congo, África. O relato que se segue do avivamento ocorrido na África Central há 25 anos. Essa história é composta de vários testemunhos oculares de missionários que trabalhavam no Congo belga, país que após sua independência em 1960 se tornou conhecido como Zaire. Estes missionários trabalhavam na UEC, Cruzada Mundial de Evangelização, e seus relatos foram publicados num periódico americano, O Arauto da Sua Vinda, em 1953, 54 e 57. Estes relatos, dados por testemunhas diferentes, foram tecidos para formar uma história consecutiva do avivamento no Congo. John Walker. Um grande avivamento chegou em alguns postos missionários no Congo há alguns anos atrás. A partir de 1953, um furacão espiritual tem passado pelo coração da África. Os relatos das chamas ardentes do avivamento, produzindo convicção de pecado, arrependimento e purificação, à medida que o Espírito de Deus operava nas igrejas nativas, são realmente comoventes. Estes testemunhos daquilo que Deus, através do seu Espírito, está fazendo, servem para encorajar aqueles que estão orando fervorosamente em favor de um avivamento nas Américas e no mundo inteiro a orarem mais intensamente. Nós que já nos enfadamos de formas religiosas e cerimônias, desprovidas do poder acompanhante do Espírito Santo, seremos incitados por estes testemunhos de avivamento a avançar e perseverar até que as chamas do avivamento estejam ardendo no mundo inteiro. A origem do avivamento. Uma das missionárias de Ibambe, que estivera mais de 25 anos no campo, nos dá um vislumbre revelador daquilo que realmente produziu este avivamento. Durante anos, muitas pessoas haviam derramado seus corações diante do Senhor em favor de um avivamento. Estávamos quase nos desesperando. Havia momentos em que a pressão do inimigo se tornava atemorizante. Nunca tínhamos experimentado algo semelhante. Em janeiro, meu marido e eu tiramos um fim de semana para descansar, em preparação para a visita de um ministério de fora. Levamos conosco o livro O Intercessor. Terminei de ler os últimos capítulos, sentada num casebre de barro onde tudo estava quieto. Meu espírito foi comovido dentro de mim, enquanto eu meditava sobre tudo que fora realizado por aquela vida maravilhosa, surgiu dentro de mim uma grande ansiedade para conhecer eu mesma algo mais desta vida de intercessão. Fui conversar com meu marido e falamos novamente da necessidade de um avivamento. Em seguida, fomos orar. O peso foi tremendo. Falamos com Deus que não importávamos onde o avivamento iniciasse ou através de quem, mas que o avivamento teria que vir. Estávamos desesperados. Outros estavam desesperados também. Vários dias depois, quando recebemos as notícias de Lubuto, contando que o avivamento já começara, descobrimos que havia começado justamente naquele fim de semana. Não era de admirar que sentíamos a urgência da oração. O princípio do avivamento. Um avivamento irrompeu em Lubuto. Foram essas as primeiras notícias que tivemos do avivamento, que posteriormente espalhou-se através de todo o Congo, na África Central. Estava em andamento uma conferência dos catequistas e evangelistas da região de Lubuto. O primeiro estudo bíblico foi sobre o Espírito Santo. Depois das reuniões do primeiro dia, os missionários se ajuntaram para a oração. Os africanos, da mesma forma, reuniram-se na igreja para comentar sobre os ensinamentos daquele dia e para orar. De repente, os missionários ouviram tal ruído vindo da direção da igreja que saíram apressados para ver o que tinha acontecido. Encontraram o povo pranteando, gritando diante de Deus por causa dos seus pecados. Alguns estavam prostrados no chão, em convulsões de agonia.
Outros estavam sentados ou em pé, de mãos levantadas, seus corpos estremecendo incontrolavelmente enquanto lamentavam seus pecados e falhas. O avivamento então espalhou-se para o posto mais próximo da Missão Coração da África e para um posto vizinho da Missão para as Terras Não Evangelizadas. Praticamente a mesma coisa aconteceu nestes lugares. Terrível convicção de pecado e, posteriormente, grande regozijo por causa da purificação pelo sangue. Testemunho de Uamba. As primeiras manifestações do derramamento do Espírito Santo sobre o posto missionário de Uamba surgiram com a volta de um evangelista e da sua esposa de Lubuto. Tendo participado do início do avivamento lá, vieram contar ao povo de Uamba aquilo que haviam presenciado. No domingo de manhã, o culto foi dirigido por esse evangelista e sua esposa. Não houve nada estranho ou incomum, a não ser os tremores da sua esposa e seus gritos de "Aleluia, Senhor Jesus!" durante os cânticos. Ela tinha agido assim desde a sua volta de Lubuto. No final da reunião, fiz o apelo costumeiro. Depois que a maioria das pessoas tinha saído do salão, um jovem professor da escola voltou e sentou-se no banco da frente. Seu semblante era um pouco atemorizado e começou a estremecer. Uma menina paralítica estava sentada no primeiro banco do lado das mulheres. Não lhes demos atenção, pois ela sempre ficava sentada ali, até que quase todos tivessem se dispersado. Mas logo que o professor Ioane começou a falar, a menina Biboco se derramou em pranto. Seu choro passou a um grito e depois a um uivo ruidoso. Não sei que outro nome dar ao que ela fazia. A agonia daquele uivo! Ela cobria seu rosto com suas mãos, mas as lágrimas jorravam através de seus dedos. Quando finalmente ela conseguiu articular algumas palavras, ela clamou: "Que posso fazer? Que farei?" repetindo isto mais de 100 vezes. Nesse interim, toda a congregação havia voltado. Biboco estava derramando seu coração em lágrimas e Ioane estava confessando seus pecados. Uma outra mulher, esposa de um presbítero que fora excluído por causa de pecado, começou a tremer e depois sacudir-se violentamente. Essas sacudidas eram totalmente incontroláveis. Naquele momento, um homem chegou para dizer-me que minha esposa queria que eu voltasse para casa. Saí apressado e, chegando lá, encontrei uma multidão em volta da porta da minha casa. Ao passar pela multidão e entrar em casa, vi minha esposa debruçada sobre um homem prostrado no chão. Era o chefe de todos os nossos funcionários. Ela o tinha encontrado em pé na sala, com seus braços erguidos, gritando em agonia: meu coração é perverso, meu coração é perverso, os meus pecados, meus pecados. Logo em seguida, ele caiu de ponta cabeça no chão, ficou deitado de costas, estremecendo e clamando a Deus por misericórdia. Quando cheguei, minha esposa estava dizendo-lhe: "Não esconda nada, confessa tudo que você souber. Você não poderá obter misericórdia enquanto não trouxer tudo à luz." Depois ela citou 1 João 1:9 para ele. Que confissão e que pecado! Pobre homem! O que deve ter lhe custado trazer tudo à luz, todo aquele pecado escondido. Perguntamos se ele cria que Deus lhe perdoara, baseado na promessa da palavra de Deus. Ele respondeu no afirmativo. Levei-o de volta ao salão e falei com ele para testificar ao povo. Ele ainda estava tremendo, por isso colocamos uma cadeira. Com um braço levantado, ele contou seus pecados ao povo e como ele cria agora que Deus o aceitara no Senhor Jesus. Depois disso, Ioane contou seu testemunho e também Biboco e a mulher do presbítero. Ioane
disse que tinha saído do prédio com seus amigos. Depois de dar apenas alguns 5 passos, suas pernas endureceram e ele não podia mais andar. Ele ouviu uma voz no seu coração advertindo-lhe que se ele deixasse a igreja sem consertar a sua vida com Deus, ele seria uma alma perdida. Ele ficou ali mesmo, travando uma batalha consigo mesmo. Depois ele confessou muitas desobediências e no fim da sua confissão, ele ficou transbordante de alegria pelo seu perdão. Ele foi o primeiro caso de embriaguez no espírito que presenciamos. Ele cambaleava, cantava, ele ria. Mais tarde ele compôs muitos hinos. As pessoas então se dispersaram e sabíamos que víamos o princípio de um grande mover do Espírito Santo. Naquele dia à noite, depois de terminada a reunião de oração dos missionários, fui chamado para ir ao alojamento dos operários, pois Deus estava operando ali. Que espetáculo! Nunca poderei esquecer-me dele. A pequena construção estava abarrotada de homens, as mulheres estavam do lado de fora. Eles estavam sentados, em pé ou nos braços de alguém, chorando, confessando e agonizando. Um dos homens que se achava nos braços de um outro, sem forças para se mover, clamava incessantemente: meu coração é perverso, meu coração é perverso, oh, o que eu farei? Quem pode dar-me um coração limpo? Não posso comparecer diante de Deus com este coração malvado. Depois dele proceder dessa forma por algum tempo, aproximei-me dele e disse-lhe: você nunca encontrará alívio por dizer que seu coração é perverso. Nomeie os seus pecados e saiba que o Senhor perdoará cada pecado que você confessar. Ele abriu seu coração e confessou falsidade, adultério, bebedice, etc. Qual não foi a sua intensa sinceridade e remorso nessa confissão? Não posso transmitir isso por meio de palavras, mas assim que ele terminou, encheu-se de alegria e louvor e então se dispôs a ajudar seus amigos que ainda estavam angustiados. A angústia de alguns era simplesmente horrenda. A vergonha de confessar adultério, hipocrisia, era difícil de ser vencida. Mas não somente confessaram tais pecados grosseiros, trouxeram à luz também insultos, escárnios, maldades contra outros e uma série de pecados como contendas, murmúrios e descontentamento com o serviço ou com o salário. Uma frase que se tornou comum entre nós naqueles dias foi o chicote do Espírito Santo. Naquela noite, o chicote fez uma obra maravilhosa, mas este foi apenas o princípio. Praticamente ninguém conseguiu dormir naquela noite. Aqueles que foram abençoados rompiam em cânticos periodicamente, outros gemiam, lastimavam-se sob a convicção de pecado. Houve muito pranto no meio das crianças da escola, especialmente entre as meninas. Que avidez surgiu pela palavra de Deus, como as pessoas ouviam as mensagens, que deleite absoluto o povo sentia quando líamos para eles o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte em Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Durante o dia inteiro, as pessoas fizeram restituições. Até os oficiais do governo sentiram as repercussões disto. Ficamos abismados com a sensibilidade por coisas aparentemente insignificantes. Muitos se lembravam até de pequenas dívidas de 20 anos atrás. Tivemos uma nova experiência de oração durante este avivamento. Quando alguém anunciava um período de oração, todos começavam a orar simultaneamente. A maioria das nossas reuniões de oração passaram a ser dessa forma. Há um poder assustador em tais reuniões. Como orávamos!
e como nos apoderávamos das promessas de Deus. Sempre tivemos boas reuniões de oração aqui em Uamba, mas isso foi diferente. Não houve nada de confusão. Começava como um zunido crescente de um vento e continuava num rugido baixo até que as orações diminuíssem e voltasse devagar e quietude total. Nunca tínhamos estado antes em tais reuniões de oração. Nossa oração em conjunto parecia liberar um tremendo poder. À medida que o Espírito Santo colocava o peso de intercessão sobre nós, ele mesmo orava através de nós. Ao visitar este campo missionário, alguém escreveu: "Não posso descrever os cânticos, a alegria, a música que procedem de todos os lados deste lugar. Algumas vezes ficamos acordados até às 2 da manhã e depois acordamos pouco depois das 4. Parecia-nos que as pessoas estavam cantando a noite toda. Havia noites em que ninguém dormia, pois tinha um espírito de oração em favor dos líderes das igrejas das redondezas e das suas esposas, que ainda não tinham alcançado a vitória. Isto continuou por 5 dias. Fomos inundados por onda sobre onda de alegria e depois pelo peso de oração, até que sobraram apenas 2 pessoas que não haviam se rendido ao Espírito. Foi um dia terrível. Depois de vários dias e noites de oração, quando estes 2 continuaram recusando a luz, eu ainda não havia presenciado tal choro e quebrantamento de coração da parte de homens grandes. Mas agora eles ficaram em pé, abraçados uns com os outros, deixando as lágrimas rolarem despercebidas para o chão. O peso da intercessão ardia e consumia no seu interior, até que a pessoa que se sentia dolorida e exausta. Eu sei agora o que significa a verdadeira intercessão e que grande diferença há entre oração e intercessão. A pessoa sente como se fosse morrer se Deus não lhe respondesse. Continuamos assim o dia inteiro. Não comemos, não deixamos a igreja. Finalmente, o evangelista Danga ficou em pé e disse entre as lágrimas que continuavam jorrando que já fizéramos o possível por aqueles 2. O Senhor havia lhe mostrado que nosso gozo não deveria ser mais impedido, mas que deixássemos aqueles 2 aos cuidados dele. Quando ele disse essas palavras, todos sentimos um alívio e descanso. Seguiram-se dias que não podem ser descritos. O gozo foi tão intenso que o povo não sabia como agir, expressavam-se cantando. Um missionário descreveu o que Deus estava fazendo naqueles dias da seguinte maneira: primeiro, prostrar-se pela horrível convicção de pecado. Segundo, louvor a Deus pelo sangue de Jesus. Terceiro, oração, agonizando-se em favor das almas. Quarto, pregação, saindo para testemunhar e levar outros a um conhecimento salvador de Jesus. E, finalmente, purificação, quando um ou outro se levantava e mostrava por revelação do Espírito alguém que ainda não estava certo com Deus, implorava-lhe que consertasse sua vida antes que fosse tarde demais. Testemunho em Ibambe. Agora chegou a 3ª onda do avivamento para Ibambe e ficamos quase submergidos. Tenho sentido esta onda de bênção passando sobre minha própria alma. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais profundamente reconhecemos a sua santidade e o seu padrão. Bill Carlos Studd costumava dizer: quanto pecado é possível cometer e ainda ir para o céu? Se nenhum pecado poderá entrar no céu, então é necessário tratar com ele antes de chegar lá. Aquele que impôs um padrão tão alto e inatingível, certamente tem feito a provisão através do seu Filho amado para podermos alcançá-lo. Por que devemos ter medo de dizer que Jesus pode purificar de todo o pecado
e manter-nos constantemente purificados, em 1 João 1,7, o sangue que purifica 9/10 de nossos pecados, poderá com certeza purificar o 10º restante. Vejo no meu querido Salvador aquele que morreu para me tornar semelhante a Ele mesmo. Ele não tinha pecado e, portanto, se eu permitir que Ele faça no meu coração e na minha vida a obra que Ele deseja realizar, então Ele poderá me libertar e me preservar em liberdade daquele elemento maldito que fê-lo ser pregado numa cruz. Não posso abaixar o padrão simplesmente porque não o alcancei. Nem posso desacreditar naquilo que está escrito de maneira tão clara na palavra de Deus em Hebreus 4:13, Levíticos 11:44, 1 Tessalonicenses 4:7, 1 Pedro 1:16. Se pela fé permitimos que Ele viva e a sua vida através de nós, aquele que não tem pecado virá produzir em nós a santidade a respeito da qual lemos na palavra de Deus. Nestes dias de avivamento, estamos de fato vivendo Atos 2:2, ouvindo o som do céu, como de um grande vento impetuoso, enquanto o povo se põe a orar, depois de temor, a admiração dos incrédulos e zombadores. E ainda Atos 2:13, onde diziam, estão embriagados. E a gloriosa verdade de Atos 2:17, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Muitas vezes somos sacudidos, como em Atos 4:31, mulheres temerosas e acanhadas se tornaram ousadas no Senhor, homens gagos começavam a falar fluentemente e pequenas crianças transmitiam a palavra que tinha se tornado viva e real para elas. Nos meses seguintes, viajávamos de posto em posto, presenciando a vinda do Espírito em todo o seu poder, transformando centenas de vidas. Que dias gloriosos! Que Deus maravilhoso que nos ama de tal modo que fielmente veio nos visitar. Vimos uma mulher surda ouvindo outra vez ao ser cheia do Espírito Santo, um menino cujo corpo pequeno tinha sido irremediavelmente retorcido. Foi completamente restaurado. Pessoas enfermas foram levantadas das suas camas. Alguns que estavam à beira da morte foram curados. E mais maravilhoso que tudo isso, aqueles que tinham desviado do Senhor há muitos anos voltaram a Deus porque o Espírito Santo os atraiu. As pessoas não iam mais perambulando para a reunião, chegando de pouco em pouco, vagarosamente. Elas agora corriam, chegando lá antes que alguém batesse os tambores para convocar o povo. Cantavam e regozijavam-se. Todos chegavam esperando a operação de Deus. As reuniões não mais duravam 1 hora apenas. Às vezes, muitas horas passavam e não pensávamos no tempo, nem na necessidade de alimentação. A primeira reunião geralmente era às 6:30 da manhã e muitas vezes fomos comer pela primeira vez no meio da tarde ou de noitinha. Os cânticos e as orações continuavam horas a fio durante a noite. O Senhor permitiu-nos experimentar o que estes africanos sentiam dia após dia nas suas orações, pois tivemos que confessar que nada sabíamos a respeito da dor de parto na oração, que agora presenciamos diariamente. Parecia que morreríamos se o Senhor não respondesse às nossas orações. Nossos corpos doíam sob o peso que Ele colocava sobre nós, mas presenciamos o mover e a operação do Senhor entre nós conforme sempre havíamos ansiado. Testemunho de Malinga. Nós aqui em Malinga, bem longe, no nordeste do campo da Missão Coração da África, estávamos orando que Deus não nos deixasse de fora. No sábado, dia 7 de agosto de 1953, o senhor Schultz, nosso chefe no campo, chegou com a senhora Harrison e 5 irmãos africanos. Ficamos extasiados com a notícia de que o fogo caíra em Egipto.
considerado o posto missionário mais difícil e espiritualmente mais inerte em toda a missão. A senhora Harrison estivera numa pequena igreja perto de Egípta e vira o avivamento irromper naquele grupo de crentes. Tal fora o terror que sentiram ao ver o pecado dos seus próprios corações, que correram à missionária, agarrando-se a ela, puxando-a, implorando-lhe que os ajudasse para que não fossem para o inferno. Alguns deles sentiram literalmente o fogo do inferno, o cercando por todos os lados. A missionária citou passagens da Escritura sobre o sangue de Cristo e a paz penetrou à medida que o sangue purificador efetuava a sua obra. Seguiu-se imediatamente um vislumbre de Jesus e das glórias do céu. Naquele sábado à noite, enquanto ouvíamos os relatos emocionantes dos acontecimentos que em vários postos missionários e dos indivíduos que haviam alcançado a gloriosa liberdade para a qual Cristo nos libertou, nossas emoções eram misturadas. Havia expectativa misturada com temor. Será que o avivamento realmente viria de Malígia? Como? Quando? Os que já viram o poder do movimento riram-se de nós e nos asseguraram que ninguém poderia impedir esta obra do Espírito, mesmo que tentasse. Quanto ao temor, disseram-nos que este seria substituído por um grande regozijo e profunda segurança que esta era realmente uma obra de Deus. Naquela noite, lá embaixo na aldeia, os 5 irmãos africanos ajuntaram uma multidão, testificando e encorajando o povo a abrir seus corações para buscar esta bênção para suas vidas. Até o amanhecer, continuaram conversando, respondendo às perguntas dos camponeses temerosos, porém esperançosos. Chegou o domingo de manhã e o senhor Chules discursou e os homens de Ibambe deram seus testemunhos. Havia um tom de regozijo nas suas vozes enquanto contavam da grande obra que Deus fizera nas suas vidas. Um deles tinha sido cozinheiro da senhorita Harman durante 14 anos e ela o considerava honesto, digno de confiança. No entanto, quando o avivamento chegou, ele tinha muito que confessar e muitas restituições para fazer a ela. Antes, ele não tivera coragem para abrir a boca para dar um testemunho, mas agora ele transbordava com as suas boas novas. À tarde, a senhorita Harrison e um dos seus empregados com sua esposa dirigiram a reunião. Cada um deu uma palavra e depois abriram a reunião para oração. De repente, como um estampido de trovão ou a investida impetuosa de um vento potente numa mata de árvore grandiosa, possivelmente o som como de um vento impetuoso de Atos 2:2. A congregação inteira ficou de pé como um só homem, em grande choro, clamando a Deus por misericórdia. Aconteceu de forma tão repentina e abrupta, com tanta violência, que nós, os missionários, sentados na plataforma, ficamos gélidos de admiração e espanto. Vimos então uma jovem senhora, conhecida há anos por sua preguiça, que preferia roubar das hortas de outras pessoas a plantar a sua própria, cair no chão em convulsões de agonia. Seu clamor era somente: eu sou uma ladra, sou uma ladra. Nunca antes ela admitira que tivesse roubado. De repente um homem apareceu na plataforma gritando: obrigado, Deus! E pulando para cima, com suas mãos levantadas e seus olhos fechados. Um outro começou a gritar e a louvar lá do fundo do salão. Ele literalmente dançava de regozijo diante do Senhor. Todos eles pareciam estar totalmente insensíveis à presença de outras pessoas. Depois disso, vimos uma jovem senhora em pé,
com as mãos levantadas, cantando com toda a sua potência vocal. Já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Grande tristeza pairava sobre toda a congregação e durante todo um período de 15 minutos ninguém poderia fazer-se ouvir, mesmo que quisesse. Depois, gradativamente, um por um, o povo se assentou. Apesar de uma forte tempestade de chuva, disseram que queriam ficar e continuar a reunião. As pessoas afluíram para a frente para fazer suas confissões. Logo, porém, escureceu e o povo foi despedido para que fosse para casa buscar a Deus individualmente. Novamente, estava quase amanhecendo quando o silêncio conseguiu invadir a aldeia e todo mundo tomou um pouco de alento antes que os galos anunciassem o amanhecer de um novo dia em Malinga. Segunda-feira de manhã, despedimos-nos do senhor Chules e dos moços de Ibambe. Naquela semana que se seguiu, não tivemos nenhuma aula na escola, nem fizemos serviço algum em todo o posto missionário. Dedicamos todo o tempo para buscar a Deus, tanto coletivamente na igreja quanto individualmente em casa. Os primeiros 2 dias foram difíceis e pesados. Houve muita confissão de pecado e contrição de coração, e poucos conseguiram alcançar a verdadeira segurança da purificação. Na quarta-feira, porém, as glórias e aleluias começaram a ressoar através de toda a aldeia. Naquela manhã, a senhora Milliken sentiu um peso para que os maridos e suas esposas obtivessem a vitória em conjunto, pois o casal africano comum não tem amor nem comunhão na vida do lar. Eu tive um terrível peso em oração, chorando diante do Senhor a favor das moças. E passei todos os intervalos entre as reuniões orando e aconselhando individualmente com aquelas que buscavam o Senhor. À tarde, quando reuni-me com as moças, à parte, houve um quebrantamento e derramamento de lágrimas por causa do pecado pela primeira vez. No entanto, ainda não houve uma vitória real. Naquela noite, porém, enquanto eu estava jantando, numa hora bem mais tarde que a costumeira, uma menina veio correndo, sem fôlego, para dizer: as moças estão todas caindo. Mademoiselle, venha, bem depressa. Deixei minha refeição e corri para o pavilhão da escola. Vi várias meninas chorando e uma no chão, gritando e remexendo em contorções, enquanto ela confessava cada pecado e colocava-o sob o sangue. Alcançava uma certa paz, até que finalmente não lhe apareceu mais nenhum pecado. Depois ela viu o sangue purificando-a de todos os pecados e um brilho intenso irradiava os seus olhos. Iniciou então o cântico de louvor e adoração e regozijo. A senhora Milliken, semelhantemente, passou um dia maravilhoso na escola dos rapazes. A reunião de manhã notou-se uma profunda convicção de pecado entre todos os rapazes. No intervalo entre as reuniões, muitos deles caíram sob a convicção de pecado, até mesmo os que tinham afirmado que não confessariam, nem buscariam a Deus, foram lançados violentamente no chão e lá contorceram-se em agonia de alma até que fizessem confissão. Naquela manhã, o diretor da escola estava orando na sua casa. Quando ele saiu para a claridade do dia, era como se um raio o tivesse atingido. Caiu para o chão, cônscio apenas de fato de que odiava sua esposa e que era, portanto, um homicida. Depois de algum tempo, a senhora Milliken e eu chegamos ali, onde o vimos cambaleando por volta do seu quintal como um ébrio, amparado pela sua esposa, cantando louvores a Deus em alta voz e especialmente
agradecido pelo sangue purificador. Depois disso, ele começou a saltar no ar, gritando: "Obrigado, Deus!" Parecia estar completamente inconsciente das pessoas ao seu redor. Aparentemente nem viu quando chegamos ou quando saímos. Quinta-feira foi o dia de glória. Nas reuniões da igreja, mulheres com seus maridos ficavam em pé na plataforma, abraçados, chorando juntos. Outros testificavam do grande regozijo e amor que receberam de Deus quando haviam se quebrantado em conjunto diante dele. Uma mulher levantou-se com seu marido e disse: "Agora eu amo meu marido como um filho." Pois na África o amor pelos filhos é grande, mas o amor pelo marido é praticamente desconhecido. Uma família foi quase toda unida no Senhor, mas 2 rapazes ainda não tinham voltado do seu feriado. O pai foi atrás para buscá-lo. E aquele dia a família fez uma roda em volta dos 2 filhos não convertidos, chorando e orando em favor deles. O rapaz mais velho quebrantou-se primeiro e foi convertido, mas o mais novo estava decidido a não chorar. No entanto, quando as lágrimas vieram, foram mais violentas e copiosas que as do seu irmão. Ele foi gloriosamente convertido e uniu-se ao jubiloso círculo familiar. O novo dia em Malinga. Enquanto as pessoas transbordavam de alegria aqui no posto missionário, alguns foram à colônia dos leprosos a mais de 1 quilômetro de distância na mata para ali testificar. A fome de Deus foi contagiosa, atingindo os leprosos. Os que já eram crentes começaram a acertar a sua vida com Deus e os pagãos se puseram a buscar o Senhor. No sábado, foi enviada uma convocação a todos os catequistas e evangelistas para uma conferência de obreiros. O pessoal do posto missionário voltou para o horário normal de serviço, enquanto os recém-chegados tomaram conta do salão da igreja e começaram a buscar a Deus. Mesmo quando os operários passaram à sua próxima tarefa, a construção de uma nova casa de adobe para mim, não havia obstáculo nenhum à operação do Espírito entre eles. Deus não só estava operando nas reuniões e na aldeia, mas até mesmo nas profundezas da mata, aonde iam cortar varas, o Espírito descia sobre eles. Alguns resistiam. Um homem perguntou: "Não veio o Espírito sobre todos no Pentecoste? Não temos todos nós esse Espírito?" Outro disse: "Não tenho pecado, portanto, não há nada mais que preciso receber." Este último procurou entrar no regozijo dos demais. Um dia, porém, enquanto cortava ripas na mata, repentinamente notou que estava chorando. As lágrimas escorriam pelas suas faces. Pelo menos pensou consigo: ele choraria silenciosamente, mas não conseguiu. Começou a berrar. E o barulho atraiu os outros homens que trabalhavam por perto e vieram orar com ele e o ajudar. Ninguém conseguiu ficar insensível por muito tempo. Quando o Senhor abria os olhos de alguém para ver seus próprios pecados, seu único clamor era: "Deus, sê misericordioso para com este pecador." Agora, a qualquer momento, de dia ou de noite, podia-se ouvir cânticos de louvor e brados de aleluia ressoando pelo posto. Havia agora novos operários, uma nova escola de rapazes, uma nova escola para moças e também novas missionárias. Não que os nomes tivessem mudado, mas os corações sim. Nem todos tinham alcançado um novo relacionamento com o Senhor, mas ficou uma minoria bem pequena que ainda resistia.
Quando os obreiros estavam a caminho para assistir à conferência, encontraram muitos pagãos que transmitiam as notícias da grande coisa que acontecera na missão protestante. Naqueles dias tivemos sempre um grande número de pagãos nas reuniões de domingo. Ao mesmo tempo, os obreiros da missão que saíam nos fins de semana para ensinar a palavra voltavam com testemunhos de salvação de almas e bênçãos maravilhosas. Podíamos ver a possibilidade de ver 3.000 almas salvas num só dia, como no Pentecoste, e de uma nação nascer de um dia para o outro. O avivamento começou a alastrar-se para as igrejas ao redor. No domingo seguinte ao derramamento do fogo aqui, vários crentes de Titule estiveram presentes nas reuniões. Um jovem subiu à plataforma, mas não alcançou a vitória. O Sr. Milliken sugeriu que voltasse para buscar o Senhor sozinho. Voltando para Titule, naquela noite, de repente, ele foi jogado no chão como se fosse atingido por um raio. Começou a chorar e a gritar, e todos que passavam na estrada pensaram que estava pranteando a morte de alguém. Depois de fazer a sua confissão ao Senhor, pois não havia um cristão sequer para ajudá-lo, conseguiu força suficiente para empurrar a sua bicicleta até a aldeia. No meio da noite, a glória do Senhor brilhou na sua alma, e no dia seguinte ele testificou com grande poder entre os companheiros de serviço. Ele trabalhava como alfaiate numa loja índia da aldeia de Titule. Seu patrão índio ficou muito impressionado. Na terça-feira, o Sr. Milliken foi para a loja comprar algumas coisas e lá ouviu o testemunho extraordinário de Senga. Enquanto ele contava sua experiência, a sua alma se encheu tanto de glória que irrompeu no cântico. Já se foi, lá mesmo na loja. Enquanto as pessoas se juntavam para ver esse espetáculo estranho, ele aproveitou a oportunidade para testemunhar da obra da graça que acontecera no seu coração. No domingo seguinte, em Titule, a reunião começou às 9 horas e às 2 horas da tarde o povo ainda estava lá. Aqui em Malíngua, os catequistas e evangelistas terminaram seu período e pretendiam sair de manhã mais cedo depois de uma reunião final. No entanto, os céus se abriram e a glória se derramava sobre nós. A reunião durou de 6h30 às 10h30. Casais que moravam no posto, maridos e mulheres, enchiam a área da frente do salão, testificando de um chamado definido de Deus para este ou aquele lugar necessitado. Depois disso, os casais mais novos, na maioria alunos da escola que tinham crescido e iniciado suas próprias famílias, vieram para a frente para dizer que Deus os havia chamado para a escola bíblica. Nossos futuros evangelistas têm sentido a mão de Deus nos seus ombros e têm correspondido ao chamado. Aquelas regiões escuras e inatingidas agora ouviram a respeito de Jesus e receberam a luz da vida. As igrejas que não tinham pastores serão agora supridas por catequistas cheios do Espírito Santo e que estão clamando por uma escola especial onde possam aprender a escrever e melhorar sua leitura. Já tínhamos tentado fundar uma escola com este fim, mas não houve interesse. Sim, um novo dia tem raiado em Malíngua. A obra mais drástica do Espírito foi entre os africanos. Uma razão por que o Senhor escolheu operar assim, segundo a minha opinião, foi para que a barreira de cor fosse removida. Muitos dos melhores evangelistas e catequistas confessaram que antes dessa obra do Espírito no meio deles, eles pensavam secretamente que o cristianismo era uma religião dos brancos e que, na verdade, não funcionava para os pretos. E desta forma, Deus removeu a parede da separação.
nas suas mentes e fez de todos nós um só em Cristo Jesus. Aleluia! Neste avivamento, a obra tem seguido, de uma maneira mais ou menos regular, o seguinte padrão. Primeiro, Deus despertava uma sede por justiça, onde o indivíduo começava a confessar os seus pecados e colocá-los debaixo do sangue, fazendo restituição completa, como em 1 João 1:9. Segundo, Deus concedia uma repentina e terrível convicção de pecado, acompanhada por um coração compungido e contrito, Salmo 51:17. Quando esta tristeza horrível por causa do pecado vem sobre alguém, ele se torna incapaz de ficar em pé ou de fazer qualquer coisa, a não ser clamar a Deus e confessar tudo. Muitos têm testificado que viram todos os seus pecados passando à sua frente como se fosse um filme. A maioria caía no chão na agonia da convicção. Terceiro, Deus concedia uma visão de purificação de todos os pecados pelo sangue. Depois de terem feito sua confissão, muitos exclamaram: ficou tudo vermelho. Diante dos meus olhos está tudo vermelho. Normalmente, depois disto, uma glória repentina brilhava nos seus olhos, frequentemente acompanhada por uma visão do céu ou de Jesus. A luz era mais brilhante que a luz do sol. Depois disso, eles dançavam, cambaleavam como embriagados. Mas todos ficavam cheios de uma alegria delirante e divina. Agora entendemos porque Paulo liga no mesmo versículo a embriaguez e o Espírito, o enchimento do Espírito Santo. Quando diz em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A vergonha de confessar Jesus desaparece. Os cristãos que realmente nasceram de novo estão cheios de uma maravilhosa ousadia e poder para testemunhar, e sabedoria que os torna sábios em ganhar almas. Quando contemplamos aquele mar de rostos brilhantes e distinguimos alguns que às vezes nos causavam até desespero, ficamos emocionados ao ver até estes levantando mãos santas, como por instinto durante a oração e louvor. É como se pudessem pegar as próprias mãos de Deus quando erguem as suas, pois entre eles e Deus não há nenhuma barreira. Testemunho de uma missionária viajante. Assim que chegamos no posto missionário de Lubuto, pudemos presenciar o que Deus estava fazendo ali. Que alegria exuberante, que contraste com os crentes de outros lugares. Essas pessoas vibravam e pulsavam com vida. Seus cânticos eram uma revelação, pois pareciam ter um novo cântico e um novo poder para cantar. Depois ouvimos suas orações, não apenas uma voz de cada vez, mas de repente toda a congregação estava orando. Quando abri os meus olhos, vi até mesmo criancinhas imersas totalmente em oração com o Senhor. Choravam e clamavam ao Senhor em favor das almas perdidas. Nunca presenciei tal oração perseverante e agonizante diante do Senhor. Todo o ouvido estava sintonizado às mensagens. Um dos evangelistas que exortou o povo dobrou-se sobre o púlpito, quebrantado e em grande pranto, enquanto louvava ao Senhor pelo novo dia que viera. Nossa permanência foi apenas por poucos dias e depois viajamos de volta para o principal posto missionário. Paramos em muitas igrejas no caminho e o povo dizia: o Espírito de Deus chegou. Outros diziam: queremos esta mesma obra no nosso meio. Já estava anoitecendo quando chegamos em Uamba. Depois de vários dias de viagem, mas sabíamos
o que tinha acontecido, pois o povo veio correndo e a alegria brilhando nos seus rostos contava tudo. Até bem no meio da noite, ouvimos a história das coisas maravilhosas que o Senhor estava fazendo. E por todos os lados podíamos ouvir canções e orações. No dia seguinte, bem cedo, partimos para Ibambe. Pelo caminho todo, o fogo havia caído. As saudações e os cânticos eram além do poder das palavras para descrever. Só podíamos ficar parados, chorando de alegria, por causa das vidas transformadas diante de nós. Encontramos missionários e africanos igualmente transbordando e todos procuravam nos contar da operação de Deus nos seus corações. Aleluia! O Espírito viera com o poder do Congo e nós estávamos bem no meio da sua visitação. Descobrimos que a mesma coisa que acontecera em Lubuto havia acontecido aqui também. Quando a congregação ia orar, o Espírito de Deus descia sobre eles com terrível poder de convicção, com agonia e pranto como nunca se viu antes. Sobreviam um temor sobre eles que os levava a confessar tudo. Então, e somente então, é que vida nova e poder revigorante fluía para dentro das suas almas. Surgia um novo louvor, enquanto dançavam de regozijo e libertação. Então, quase imediatamente descia um peso de oração que lançava muitos deles de rosto em terra, em grande pranto, agora não por eles mesmos, mas em favor de outros, ou em favor daqueles que tinham andado com o Senhor e agora estavam numa terra distante, como costumavam dizer. Os dias seguintes à nossa volta ao posto missionário de Nebobongo foram maravilhosos. Não passou um momento sequer sem que alguém viesse confessar algum furto, ou consertar algum problema, ou pedir permissão para fazer restituição, para que não permanecesse coisa alguma para impedir a operação do Espírito nas suas vidas. Noite após noite, estivemos em reuniões onde presenciamos a mesma operação do Espírito sendo repetida vez por vez. Enquanto alguns testificavam da operação de Deus nos seus corações, outros caíam com convicção de pecado e se convertiam aí mesmo. As reuniões eram superlotadas. Os não crentes afluíam também para observar do lado de fora do salão. Muitos deles caíam no chão com convicção de pecado. Os pecados foram confessados, pecados grosseiros, furtos, mentiras e até homicídio. Deus estava cavando até revelar o último pecado, para não deixar coisa alguma encoberta. Quando uma pessoa confessava seus pecados, descobria-se o pecado de outro. A única preocupação agora era a libertação total do pecado. Ao chegarmos no Congo, podíamos sentir o peso que havia nos corações dos missionários e também nos corações dos líderes africanos em favor do seu povo. Tinha havido muita oração por algum tempo para que Deus fizesse uma nova coisa e enviasse um avivamento. Portanto, havia uma expectativa em muitos corações. Multidões tinham frequentado as reuniões e as pessoas aparentemente prestavam muita atenção, mas não havia convicção de pecado, mesmo sabendo responder corretamente todas as perguntas. O peso de oração sobre os corações dos líderes era pela vinda do Espírito purificador e pela sua operação entre os crentes. Agora, as orações de anos estavam sendo respondidas por um grande golpe da mão de Deus. Uma convicção profunda e agonizante veio sobre grandes congregações.
Suas orações se transformavam em pranto, depois em grande clamor com alta voz por misericórdia, sendo que muitos eram sacudidos por convulsões violentas. Aqueles que eram jogados no chão pareciam sentir dores intensas e agonia de alma. Por alguns momentos constituíam um espetáculo horrível. Em seguida, os pecados eram confessados, às vezes até de anos atrás, até que o coração se libertasse. Finalmente, víamos Atos 2 sendo revivido, enquanto cambaleavam nos seus pés, tão cheios de regozijo que se tornava impossível expressá-lo plenamente nestes vasos humanos. No primeiro domingo, depois que voltamos do sul, fomos passar o dia numa das colônias de leprosos, levando conosco várias pessoas do posto missionário e alguns leprosos. Estes africanos estavam cheios do Espírito Santo e do fogo. Chegamos logo após o início da reunião. Imediatamente entregaram a reunião à equipe que viera conosco. Um após outro, estes africanos deram seus testemunhos entre meio às explosões de cânticos e louvores ao Senhor. E nunca nos esqueceremos daquela cena dos leprosos sentados com as mãos fechadas, seus olhos fitos nos rostos dos africanos avivados, enquanto ouviam contar como Deus havia operado nos seus corações. Depois disso, tivemos um período de oração. Ao curvarmos as nossas cabeças e fecharmos os nossos olhos, um após outro começou a orar. Em seguida, como chuva fina caindo sobre a mata, outros levantavam as suas vozes, até que, como um ímpeto repentino de uma chuva forte, todas as vozes estavam orando em uníssono. A oração transformou-se em pranto, depois em soluços e finalmente em clamor. E então aconteceu. Eu me vi em pé, torcendo minhas mãos e chorando ao mesmo tempo que o som do pranto ao meu redor se tornava cada vez mais agudo. Virei para olhar os outros missionários e eles também, com semblantes pálidos, contemplavam a cena diante de nós. Por todo lugar, pessoas estavam caindo dos seus assentos e gritando na agonia da sua convicção de pecado. Os missionários e líderes africanos andaram entre o povo, ouvindo o que estavam dizendo. Todos estavam derramando o coração, confessando os pecados, clamando por perdão. A primeira mulher estava agora chorando e confessando pecados. Deus estava tratando profunda e seguramente, e agora as pessoas não se importavam com mais ninguém. Muitas orações foram ouvidas apenas pelo Senhor. Sabíamos que o Espírito estava presente, pois sentimos a presença no nosso meio ali. Muitos rostos olhavam para cima, completamente banhados em lágrimas. Não sabemos quantas pessoas realmente se renderam ao Espírito naquele dia, mas estivemos lá das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde e o Espírito estava operando durante todo esse tempo. Nem estávamos cônscios do tempo que passava. Esquecemos até do almoço que tínhamos trazido. Deus estava tratando com os cristãos. Primeiro havia um peso pelas suas próprias necessidades, depois uma terrível convicção de pecado e em seguida libertação e louvor e finalmente um peso em favor de outros. Um fato nos impressionou muito. Quando Deus colocava um peso sobre os corações em favor dos desviados, estas almas voltavam e alcançavam vitória dentro de pouco tempo. Estávamos experimentando a verdadeira dor de parto em favor das almas. Frutos do avivamento. Algumas das construções que os nativos estavam fazendo no posto missionário tinham prolongado por meses sem terminar. Agora terminaram em 3 dias.
A evidência do avivamento se fez notar em todas as áreas do trabalho. Os cânticos eram um testemunho vivo que se manifestava enquanto os homens trabalhavam na construção do novo salão da igreja. Os rapazes assentavam os tijolos dos novos dormitórios. Um grupo de rapazes caminhou uma distância bem grande numa manhã à procura de capim para fazer os telhados. Cantaram pelo caminho afora. Ao voltarem, bem de tardinha, eu só podia ver feixes enormes de capim, pernas pretas e robustas e a música mais linda saindo de dentro de cada feixe. Até os pagãos pararam e escutaram, pois notavam agora a alegria em servir, ao invés da atitude de fazer o mínimo possível. Às vezes, ouvíamos os pagãos procurando imitar as aleluias e os cânticos, mas não havia o tom da realidade. Quando os tijolos para os dormitórios dos rapazes estavam sendo queimados, foi descoberto certa noite que não havia lenha suficiente para manter o fogo aceso. O monitor pediu que 6 rapazes saíssem para cortar mais lenha, mas ao invés de 6, a turma inteirinha saiu e marchou para a mata, cantando enquanto trabalhavam. A missionária ficou olhando com lágrimas nos olhos, dizendo: "Isso nunca teria acontecido antes." Este mesmo grupo de rapazes pediu oração especial antes do seu mês de férias, dizendo que sabiam que iriam enfrentar tentações ao voltar para suas aldeias. Colocou-se diante deles o desafio de que, se Deus realmente tinha encontrado com eles e enchido as suas vidas com o seu Santo Espírito, eles seriam capazes de ficar firmes no meio de toda tentação. Quando nos despedimos desses rapazes, fomos tentados a questionar se todos os 200 rapazes realmente voltariam, ainda louvando ao Senhor. Portanto, o dia da sua volta foi um dia de grande expectativa. Ao anoitecer, não só os 200 rapazes tinham voltado, cheios do mesmo regozijo, mas 30 estudantes novos vieram com eles. Qual não foi o nosso regozijo juntos naquela noite, sentados perto da fogueira, enquanto contavam os acontecimentos do mês? Sabíamos pelos rostos radiantes que tudo estava bem. Nunca me esquecerei da cena destes rapazes cantando com rostos levantados para o céu e olhos fechados. Está bem a minha alma. Foi bom ouvir como o Senhor havia ajudado e sustentado essas vidas no meio das tentações, pois muitos rapazes não tinham pais nem parentes cristãos. O Senhor não só os havia guardado, mas centenas de almas haviam chegado ao Senhor através do seu ministério naquele mês. Isso seria uma história em si. O que Deus fez por esses rapazes, Ele fez também pelas quase 100 moças. Elas trouxeram consigo 20 moças novatas para a escola. No dia depois da sua chegada, 18 dessas moças renderam-se ao Senhor. No domingo seguinte, ao voltarmos da reunião para almoçar, ouvimos o som de oração numa pequena salinha colocada à parte para os rapazes. Perguntei à missionária quem estava na salinha de oração e ela respondeu que tinha um grupo de rapazes lá. Quando voltamos naquela noite para jantar, novamente ouvi o som de oração e de pranto. Novamente perguntei quem estava orando e a resposta foi: os rapazes ainda estão lá. Não havia nenhum monitor com eles, mas sentiram o peso pelos rapazes novatos, muitos dos quais não eram convertidos. Durante o dia inteiro, estes jovens tinham jejuado e orado por essas almas necessitadas. Pensei, quando adolescentes
Passam o dia todo em jejum e oração em favor dos perdidos, é porque Deus está naquele lugar. Alguns estavam dizendo: por que vocês não nos ensinaram essas verdades maravilhosas há muito tempo? A única resposta é que agora seus olhos estavam abertos para ver e seus ouvidos abertos para ouvir. Outros diziam: pensávamos que este cristianismo era só para os brancos, pois nunca conseguíamos viver de acordo com os padrões. Mas agora os olhos estavam abertos para ver que este cristianismo maravilhoso é para todos os que podem ouvir e crer. Essa mesma obra do Espírito está alastrando-se por todo o Congo, onde nossos missionários estão trabalhando, e está até alcançando outras missões. Um dos rapazes estava sentado na sua máquina de costura trabalhando. Ele estivera cantando, mas agora o seu canto tinha se transformado em pranto. É preciso ouvir aquele tipo de pranto para entender a profundidade do peso que o produz. Um outro jovem saiu de uma reunião matinal onde o Senhor havia abençoado e foi trabalhar. Enquanto ele preparava a roupa para lavar, olhou para a roupa e disse: puxa, mas que quantidade de roupa que tem hoje! No momento seguinte, ele estava de rosto no chão, sentindo uma convicção profunda. Logo ele procurou a missionária e caiu aos seus pés, soluçando enquanto confessou o terror que sentira por ter saído da presença do Senhor e murmurado no seu coração sobre um pouco de serviço. Nas primeiras horas da madrugada, um outro jovem passou pela aldeia chorando e clamando por misericórdia, enquanto confessava os seus pecados. Encontramos em Lucas 12, 2 e 3 essas palavras: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Às vezes o preço da obediência é muito grande. Um certo homem cristão tinha uma grande plantação de palmeiras usadas para fazer vinho. Ele mesmo já tinha parado há muito tempo de beber, mas agora o Senhor fê-lo sentir convicção por fazer vinho e vender aos outros. Quando viu que é errado até vender o vinho, ele cortou todo o seu pomar. Cada árvore valia aproximadamente 800 francos no Congo. Alguns procuraram resistir à convicção, porém sem sucesso nenhum. Um dos leprosos da colônia ficou segurando seus joelhos para não estremecer. Um outro correu e abraçou a pilastra da igreja com seus braços e pernas para não cair no chão, mas caiu assim mesmo. Outros afirmaram que não confessariam seus pecados, mas quando Deus colocava sua mão sobre eles, tudo saía. Este avivamento era realmente de Deus? O que Deus fez no Congo, Ele pode fazer em qualquer lugar do mundo. Nunca me esquecerei das palavras de um evangelista nos Estados Unidos: não são os incrédulos que impedem o avivamento. É o preconceito e indisposição de ver o avivamento vir como Deus deseja. Preconceitos da parte dos próprios cristãos. Alguns não gostavam das manifestações. Queriam que o avivamento viesse de uma maneira mais ordenada. Alguns de nós eram temerosos no princípio, pois tínhamos uma tradição mais reservada e tínhamos medo de qualquer coisa extraordinária ou diferente. Mas se lermos as histórias dos avivamentos de todas as gerações passadas, encontraremos precisamente tais manifestações, como aquelas registradas no Diário de John Wesley, volume 1. Ele descreveu perfeitamente o que nós presenciamos aqui dia após dia. A única diferença é que nós vimos centenas de casos, enquanto ele registrou apenas alguns. E os números continuam aumentando.
Afinal, estamos interessados nas manifestações ou nos frutos do avivamento? Estes são os frutos do avivamento. O africano agora tem um peso pelo seu próprio povo. Quem tem condições passa o fim de semana pregando e contando o que Deus tem feito. O número de alunos da escola bíblica tem aumentado. Aqueles que eram mornos agora estão pegando fogo. Nada pode impedi-los de testificar. Um rapaz encontrou seu colega na rua, perto dos armazéns, e começou a lhe falar. Ele tinha dito poucas palavras quando o colega caiu no chão sob terrível convicção de pecado. Ele alcançou a vitória e o rapaz que testificou ficou admirado pelo poder que havia nas simples palavras que tinha falado. As pessoas que passam na rua ou estão preparadas e recebem o Senhor ali mesmo, ou se enchem de tal forma de temor que viram para correr. Um homem disse: "Não vou confessar meus pecados aqui. Vocês têm um novo dawa, remédio, que nos faz cair no chão e confessar." Os oficiais do governo estão dizendo: há um novo poder naquela missão. Seja o que for, os resultados são bons. Muitos foram confessar e restituir artigos roubados dos armazéns e dos oficiais. Um homem devolveu ferramentas roubadas do governo porque ele julgava ter recebido salário insuficiente. Ele foi advertido que, se devolvesse, poderia ser preso. Mas quando o Senhor fala, até a cadeia não causa temor. O oficial não sabia o que fazer com as ferramentas e simplesmente mandou que o homem fosse embora rápido. Num domingo, vimos um grande grupo de homens do posto missionário saindo com suas mochilas nos ombros, carregadas com suas Bíblias, andando e cantando. Depois veio um grupo de homens e rapazes de bicicleta e, finalmente, um grupo de mulheres com seus bebês e suas Bíblias. O exército de Deus estava marchando e ninguém podia impedi-los. Naquela noite, ouvia-se o som de aleluias por toda a base missionária, ao voltarem os crentes cansados, porém felizes, pois muitas almas tinham rendido ao Senhor e grandes vitórias foram alcançadas naquele dia. Um grupo estava transbordando, pois viu a salvação de 24 pigmeus. Até os estudantes da escola bíblica não tinham se interessado muito neste povo miudinho, nesses pequeninos guerreiros tão engenhosos e espertos, mas Deus se interessava neles. Algumas pessoas já andaram muitos quilômetros para penetrar em regiões nunca antes alcançadas, a fim de pregar e ensinar, não por um pequeno período de tempo, mas indefinidamente. Agora que a batalha já cessou nos seus próprios corações, os cristãos africanos estão ingressando na batalha da obra de Deus, a qual Deus tem nos chamado. Testemunho de Opienge. Agora posso contar sobre o avivamento que veio a Opienge no Congo. Eu tinha relatado aos nativos as bênçãos do Senhor sobre Ruanda, na África Oriental, e também do avivamento da Coreia. Como resultado, muita oração estava subindo, principalmente através dos nativos, em favor de uma obra do Espírito Santo entre eles. Não que eles soubessem o que esta obra realmente seria, mas havia uma ansiedade por uma obra mais profunda nos seus próprios corações e um grande desejo de ver as almas se convertendo. Ouvimos então que o avivamento tinha chegado a Lubuto e oramos para que o Senhor visitasse Opienge também. Numa reunião matutina, exortei o povo para ser aberto ao Espírito e disposto para a vontade do Senhor nas suas vidas. Quando fomos orar, notamos que o nosso evangelista estava implorando a Deus com grande fervor. Logo ele estava chorando diante do Senhor e suplicando com profunda seriedade. As lágrimas escorriam livremente. Ele foi dominado de tal forma que caiu no seu assento.
Depois disso, o presbítero principal se atirou para cima, gritando: Aleluia! O poder de Deus inundou o recinto e toda parte havia homens estremecendo, gritando, cantando, chorando e confessando. Era um espetáculo terrível. A reunião prolongou-se até 1 hora da tarde e mesmo quando as pessoas saíam da reunião, caíam no chão, louvavam a Deus pelo caminho afora e na aldeia outros confessavam os seus pecados. A reunião da tarde foi uma reunião unida. E que reunião! Foi um verdadeiro furacão. Nas reuniões havia pessoas que chamávamos de incitadores. Quando uma pessoa estava passando pela agonia da convicção de pecado, talvez o seu corpo estremecendo da cabeça aos pés e a convicção terrível estampada sobre o seu rosto, o Espírito de Deus muitas vezes descia sobre um outro crente que começava a tremer também e em seguida passava a incitar aquele que sentia convicção com frases como: traga tudo à luz, não esconda nada, Jesus está pronto para perdoar. Pense bem, há mais para ser confessado. Você não está revelando tudo. Era surpreendente ver como aquele que sentia convicção respondia a tais estímulos. Na noite do primeiro dia do avivamento, nos reunimos para orar. Nenhum de nós tinha presenciado qualquer fenômeno semelhante às convulsões, gritos, saltos e tombos que acabávamos de ver nas reuniões daquele dia. Oramos ao Senhor para nos dar discernimento e o Senhor respondeu nossa oração. O Senhor também nos deu unidade sobre essas manifestações e deu-nos a segurança de que o que ocorre é o que foi dito pelo próprio profeta em Atos 2,16. O dia seguinte foi um dia muito humilhante para nós, os missionários. Tivemos que ouvir confissão após confissão das coisas que o povo sentia contra nós. Fui dirigido a experimentar o Espírito e provar a realidade das suas confissões. Desafiei aqueles que tinham confessado algum furto a fazer restituição. Houve uma resposta imediata. Durante a semana, testei o espírito das reuniões desta forma. Há amor pela verdade? Qual é a sua atitude em relação à mentira? Parece-lhe uma ação detestável? Você está disposto, naquilo que estiver ao seu alcance, a restituir ou consertar um mal praticado? Desta forma, a realidade do avivamento foi provado vez após vez. As pessoas viajavam por longas distâncias a fim de acertar as coisas e escreviam cartas para esclarecer desentendimentos. Nas reuniões, alguns choraram como se o coração fosse partir, enquanto o Espírito os convencia por ter representado infielmente uma situação ou acontecimento. Profundamente comovidos, eles ficavam de pé para pedir perdão por ações escondidas há muito tempo. Ao serem confrontados com uma afirmação infiel pronunciada por elas, as pessoas têm se quebrantado e chorado copiosamente em busca de perdão. Outras, confrontadas pelos pecados, saíam correndo para pedir perdão ou buscar o dinheiro para pagar dívidas antigas e erradas. Enquanto consertavam as ações erradas, faziam restituições e confessavam os pecados. Houve um louvor como nunca antes. Eu nem pensava ser possível produzir tal louvor na língua nativa quinguana. O Espírito Santo levava as pessoas a louvar o Senhor Jesus com corações cheios de regozijo. Tão bonito era impossível descrever. Algumas semanas antes do avivamento, tínhamos anunciado umas reuniões especiais. As pessoas andaram muitos quilômetros para poder assistir. Na mensagem de abertura, quando eu dava as boas-vindas para todos, encorajei o povo para estar preparado para a operação do Senhor. Durante a oração, o Espírito Santo operou de uma maneira maravilhosa sobre toda a congregação. Meu corpo estremecia pelo poder de Deus. Vimos uma cena maravilhosa.
O Espírito Santo foi derramado do alto e o povo estava sendo batizado pelo Espírito. Nunca tínhamos visto tal coisa. O poder e a presença do Senhor naquele lugar causavam temor. Presbíteros e evangelistas foram impelidos aos seus pés e cambaleavam como homens embriagados com o Espírito, bradando: Estou transbordando, estou transbordando. Alguns vieram a mim pedir perdão por ter me criticado. Assim que eu os perdoava, eles irrompiam em louvores poderosos ao Senhor. Alguns maridos imploravam às suas esposas a não resistirem ao Senhor. Outros estavam louvando ao Senhor, dançando diante dele em puro regozijo. Ainda outros estavam bradando: Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Outros estavam em agonia de alma, chorando e vertendo lágrimas copiosas. Houve um volume de louvor tão alto que os anjos devem ter cessado por um pouco para contemplar essa cena admirável. O som de aleluias e louvai ao Senhor terminou a reunião, que foi encerrada à meia-noite. Muitos ainda ficaram acordados e continuaram cantando e louvando e consertando suas vidas com Deus durante o restante da noite. Alguns nos criticaram por ter dirigido o avivamento, alegando que só o Espírito pode tratar com o povo. Mas existe uma diferença enorme entre impedir o Espírito na sua operação e ser usado pelo Espírito para adiantar a sua obra. Os evangelistas e presbíteros nativos estavam unidos conosco durante as reuniões. Juntos aprendemos novas lições. Agora estão sendo usados de maneira maravilhosa em outros lugares. O povo recebeu diversas visões. Muitas eram relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Uma mulher viu o Senhor vindo nas nuvens e ouviu a trombeta de Deus. Ela viu seres resplandecentes. Depois ela viu multidões de pessoas na terra olhando para cima. Seus pés deixavam a terra e suavemente subiam para encontrar o Senhor. Ela viu aqueles que ficaram para trás, abrindo seus braços e procurando subir, porém sem efeito. A expressão de horror nos rostos daqueles que ficaram para trás foi uma cena terrível, ela falou. As pessoas que ouviam sua descrição desta visão ficaram muito comovidas. Além das outras reuniões, tínhamos 3 reuniões de oração por semana. Essas reuniões de oração eram uma tremenda fonte de poder. Que orações! Não eram orações egocêntricas. Orávamos para que as bênçãos espalhassem para outros postos missionários. Que brados de louvor subiam semana após semana, à medida que os relatos chegavam de um posto após outro, sendo inundado pelo Espírito Santo, o Espírito de avivamento. Toda a congregação orava em conjunto. Uma irmã recebeu uma visão na qual ela foi ensinada a não pensar que essas orações simultâneas representassem confusão nos ouvidos de Deus, mas que tais orações subiam como uma só voz, uma súplica unida e eram agradáveis ao Pai Celestial. Temos sido muito encorajados pelo alastramento do avivamento às outras regiões ao redor. Num distrito, víamos as operações poderosas do Espírito Santo no ministério de um dos nossos evangelistas nativos. 5 polígamos colocaram suas casas em ordem. Quando visitamos este lugar, vimos vários não crentes que nunca tinham assistido a uma reunião sendo derrubados pelo Espírito Santo e convertidos. Ouvimos posteriormente que havia apenas 23 pessoas naquele lugar que ainda não se renderam ao Senhor. Tínhamos antes muitos inimigos naquele lugar. Foi maravilhoso ver alguns deles nas reuniões, louvando ao Senhor. Houve muito culto ao diabo na comunidade antes da chegada do avivamento.
Um velho cujos filhos tinham seguido a sua liderança na feitiçaria ficou quase fora de si porque a maioria dos seus filhos aceitou o Senhor. Conclusão. Sem dúvida, foi o avivamento que presenciamos no Congo, quando o Espírito de Deus veio sobre nós com tanto poder. As manifestações foram do Espírito e não da carne. No Pentecoste, como registrado em Atos 2, o fogo foi visto descendo sobre os discípulos. Aqui, o fogo se fez sentir. Muitos testificaram de uma sensação de fogo ardendo nos seus corações, mas estamos medindo a profundidade e realidade do avivamento pelas manifestações extraordinárias que temos presenciado? Não, definitivamente não. É pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:20. Nosso povo continua recebendo visões que servem de inspiração a todos nós, mas as vidas transformadas são a recomendação mais alta. As mãos, que uma vez eram frouxas e indispostas a fazer qualquer coisa por Jesus, agora estão completando um dia de serviço honesto. Sim, nossos funcionários estão trabalhando, sempre ocupados, cantando enquanto trabalham. Não há mais vadiagem, desperdício de tempo e ociosidade, como havia antes do avivamento. Os lábios estão sempre dispostos a dar testemunho, transmitir uma breve mensagem da palavra de Deus ou cantar os seus louvores. Mulheres e moças, antes acanhadas e tímidas, agora vêm com ousadia para a frente para dar uma contribuição espiritual às nossas reuniões. O próprio ar ressoa com o som de suas aleluias. Nossas reuniões para comunhão são muito vivas. Há sempre mais pessoas para falar que o tempo permite, mesmo que a duração normal da reunião seja de 2h30 a 3 horas. Há sempre uma abundância de alegria, louvor e oração, embora o peso de oração seja mais forte em algumas reuniões do que em outras. Se esse avivamento não fosse real, teria dissipado há muito tempo, pois o inimigo das nossas almas tem feito tudo possível para impedi-lo. Nunca suportamos tantos ataques, nunca passamos por tantas tribulações ardentes, mas nosso amado Senhor tem estado conosco em tudo isto. Um dos nossos missionários recebeu uma visão de 2 fruteiras cheias de flores e uma voz lhe disse: "Não danifique a flor, se você quiser o fruto." A interpretação foi: tenha cuidado como você age neste avivamento, como você trata as almas que alcançaram uma bênção. Não entristeçais o Espírito. Efésios 4, verso 30. Criticar ou atribuir à carne aquilo que é do Espírito pode impedir efetivamente um avivamento. Não sejamos culpados dessas coisas. Pelo contrário, louvemos e adoremos nosso Deus e o Cordeiro, que nos contemplou na sua necessidade e enviou-nos tempos de refrigério da sua presença, de forma que o coração deste continente tenebroso foi visitado não só pela palavra do Evangelho, mas também pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Atos 3:19 e 1 Pedro 1:12.